Que bom que nós estamos aqui esta noite, como já foi dito, algo diferente quando nós sentimos a presença de Deus. O culto ele é preparado, lógico, para que isso aconteça. Mas dependendo de como foi o seu dia, dependendo de como você está, dependendo do seu nível de comunhão, você pode vir ao culto e nada acontece. Dependendo dos seus problemas, dependendo da situação em que você está mentalmente, talvez o problema que você está vivendo possa tirar a sua conexão com Deus. Então, você está no melhor lugar esta noite para que você possa compreender que não existe problema que seja grande demais para Deus. Amém? Já foi cantado aqui essa noite, talvez você precise ouvir isso aqui. Eu preciso falar isso de novo. Deus tem um caminho em meio às águas. Pensa nisso, irmão. No meio do bravio mar, no meio de uma situação que não há possibilidade. Deus tem um caminho ali. Nesse deserto que você talvez esteja passando, Deus vai te mostrar uma direção. Não sei se você precisa ouvir isso aqui essa noite, mas se você precisa, se você veio a esse culto nesta noite precisando de uma palavra, eu quero ficar fiel ao nosso tema nessa noite, então, mas eu entendi o que é que Deus está querendo comunicar ao nosso coração nessa noite e essa é uma palavra forte que está falando comigo. Então eu queria transmitir a você também. O milagre que Deus tem para fazer não é importante. O milagre não é importante. Sabe por quê? Porque o milagre ele só tem uma serventia: nos aproximar de Deus. Se você vai ter esse problema resolvido ou não, não é importante para Deus, desde que você esteja vivendo perto do Senhor. O milagre, ou melhor, o problema que se inicia, ele tem um propósito. E o propósito é nos aproximar de Deus. Então, através do problema que parece insolúvel, Deus tem um milagre para mostrar a você que Ele está pertinho. Então, quando você tem um problema na sua direção, se você anda com Deus, pode ter certeza que tem milagre na tua direção. Deus tem um caminho no meio do mar e no deserto. O deserto não é feito para matar ninguém. O deserto é feito para nos aproximar do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem, ou ligasse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11. Nós estamos no mês que nós intitulamos o mês da família e o pastor Guilherme me deu a oportunidade de trazer uma palavra aos nossos corações e eu quero agradecer ao pastor por ter me cedido esta oportunidade e eu quero poder honrar com muito respeito e muito temor ao Senhor tudo que eu vou falar aqui essa noite. Então, espero que você esteja conectado também para ouvir o que Deus tem para nós. Se nós estamos no mês da família, nós estamos girando em torno desse tema, mas hoje não é uma palavra apenas para quem vive em família, apesar de que você saiu de uma família, né? Então, como disse a pastora, somos todos filhos de uma mãe, então que você... Obrigado, pastora, eu abri essa brecha, eu precisava. Vocês não podia deixar passar isso aqui. Como você saiu de uma família, você sabe bem do que eu estou falando, mas não é só para você que vive em família, porque talvez você não esteja mais vivendo em família hoje, talvez você já deixou sua família no Brasil e está sozinho por esse mundo. Mesmo sozinho, essa palavra serve para você, porque se você pensa em constituir família, essa palavra serve para você. Se você já vive ao lado da sua esposa, do seu marido,
serve para você. Se você tem filhos, serve para você. Se você não tem nada disso, mas se relaciona com pessoas, essa palavra é para você. Então eu queria que você lesse esse texto e deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nele. Mateus capítulo 11, o verso 16, que diz assim: mas a quem compararei esta geração? É como crianças que se assentam nas praças e falam em alta voz aos seus companheiros, dizendo: tocamos flautas e não dançastes, entoamo-vos canções de luto e não lamentaste. Pois João veio sem comer e nem beber, e dizem: tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por seus filhos. Ou em outras versões dizem: mas a sabedoria é comprovada por seus atos. Quantos dizem amém? Amém, amém. Eu não sei se você já tinha lido esse texto, eu não sei se você já ouviu alguma mensagem sobre essa palavra. Se você nunca ouviu, então redobre sua atenção, porque aqui Jesus está falando, usando uma alegoria. Jesus gostava muito das figuras de linguagem, e nesse caso ele está usando uma alegoria, e quando Jesus usa uma alegoria, aquilo que ele está falando não é exatamente aquilo que ele quer dizer. Então, eu vou continuar no mesmo ritmo de Jesus, tá? Embora que sempre que uma palavra é pregada, é necessário que o contexto imediato, ele precisa ser estudado também, verificando que esse texto em questão, ele tem sentido se a gente estudar o contexto. Então, hoje nós vamos fazer isso. Sempre que você vai ouvir uma pregação, essa pregação não é só usada um texto, mas o seu contexto. Veja, o contexto imediato desse capítulo, ele já está lá no versículo 1, e Jesus está falando de João Batista, de domínio público, não é? Quem era João Batista? Do versículo 1 ao 6, Jesus está pregando e João está preso. E essa prisão é a qual ele vai sair para morrer. Jesus está pregando sobre o reino de Deus e está fazendo milagres. E a Bíblia vai dizer que João Batista manda alguns amigos para falar com Jesus e para perguntar para ele: Senhor, o senhor é o mestre que haveria de vir, ou a gente tem que esperar outro? A Bíblia diz que Jesus, ele não dá nenhuma resposta direta, como é do seu feitio. Ele apenas diz o seguinte: olha, voltem lá para ele e não fala que eu falei nada não, só diz para ele o que é que vocês estão vendo, só o que é que está acontecendo ao redor do que está acontecendo aqui. E quando eles ficam um pouco mais, a Bíblia diz que eles têm que voltar para João e dizer que ali os cegos veem, os paralíticos andam e o reino de Deus está sendo pregado. Então ele fala: olha, Jesus não disse para a gente dar resposta nenhuma, ele só falou que é para a gente contar o que é que está acontecendo lá. E lá, meu amigo, o couro está comendo. Jesus está pregando muito. Os cegos estão vendo, os milagres estão acontecendo. Muito bem. Jesus aproveita essa ocasião para falar de João Batista. E Jesus está dando suporte ao ministério de João. Jesus está falando assim: olha, João foi um profeta, João foi um homem usado por Deus, dos nascidos de mulher não tem um cara maior que esse. Junto com essa fala de Jesus, onde ele dá o apoio para o ministério de João, ele aproveita para fazer uma censura aos judeus e, muito especialmente, aos escribas e fariseus, mostrando que essa turma nunca está satisfeita com nada. Jesus e João Batista são dois personagens completamente diferentes um do outro. Eles são dois polos, um positivo e um negativo. João Batista é o diferentão, é o cara mais estranho que você já viu sobre a terra. As atitudes dele
fogem do padrão. Ele não tem endereço, porque ele mora e prega no deserto. Ele se veste com pele de camelo, a comida dele é diferente, a mensagem dele é diferente, ele não alisa ninguém. E quem o ouve percebe que em determinado momento da sua mensagem, ele vai usar uma expressão como: vocês são raça de víboras, isto é, vocês são umas cobras. Que mensagem gostosa de ouvir. Todo mundo olha para João e está dizendo assim: esse camarada é estranho demais, ele não afina para ninguém, mensagem forte, ele se veste estranho, vive longe da gente, que cara esquisito. Aí vem Jesus. Se João Batista é o exemplo da anormalidade, Jesus é o exemplo da normalidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não é o cara que anda nos desertos. Não, Jesus anda pelas ruas da cidade. Ele vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, usa todos os meios disponíveis da época. Jesus anda de barco, anda de jumentinho, anda a pé. Ele vai fazendo um traçado no meio das pessoas. Jesus sente o cheiro das pessoas e ele anda no meio das pessoas. Jesus não se veste de maneira diferente, muito pelo contrário, Jesus anda como qualquer pessoa, a ponto de alguém dizer assim: olha, para eu identificá-lo, nós vamos estar numa reunião e eu vou dar um beijo nele. Quando eu beijar, esse é o cara que vocês têm que prender. Bom, a roupa de Jesus não é diferente. A comida que Jesus come não é diferente. Jesus come no meio das pessoas, ele vai nos casamentos, ele promove jantares, ele faz ceia, festa de Páscoa, ele janta na casa das pessoas, seu cardápio não é diferente, ele multiplica pães, peixes, come no meio de todo mundo. Aí Jesus aplica a sua mensagem. Voltando no texto que a gente estava, Jesus aplica a sua mensagem. Ele diz assim: olha, vocês não gostaram de João porque ele era diferente demais. Aí, ele não se veste como a gente, ele não come com a gente, ele mora longe de nós e a gente não gosta dele, porque ele é estranho demais. Aí veio o Filho do Homem e ele anda com vocês, ele caminha com vocês, ele come junto de vocês e vocês também não querem, porque ele é normal demais. João não serve porque é anormal. Jesus não serve porque é normal demais. O texto, ele parece, em primeiro momento, apenas uma repreensão de Jesus para um grupo. Mas Jesus está tratando de algo um pouco mais profundo aqui. Jesus está tratando de relacionamentos. E esse é o tema desse mês para nós. Jesus está falando de uma doença da alma que afeta os relacionamentos. Seja marido, mulher, seja pais e filhos, seja amigos ou irmãos, você vai ser afetado pela insatisfação. É disso que Jesus está falando. Jesus começa falando sobre insatisfação e mais tarde sobre indiferença. Então veja, Jesus está dizendo assim: vocês não sabem o que vocês querem. Esse azedume da alma que afeta qualquer relacionamento. Nós estamos muito mais voltados para nós mesmos do que qualquer outra coisa. Essa é a marca da nossa sociedade. Nós olharmos apenas para nós. João Batista veio e vocês acharam ele diferente demais. Veio o Filho do Homem e vocês acharam normal demais. A que vou comparar vocês? A quem vocês se parecem? E aqui eu quero voltar para o texto. Versículo 16. Jesus remonta uma cena muito interessante, que a gente já não vê mais. Vocês são como meninos, em outras versões, ou crianças, sentados nas praças. Essa cena desapareceu, né, irmão? Não sei se você foi criado menino de rua, né? Sabe o que eu estou falando? Se esconder, brincar de se esconder no poste. Assim, quem andou nesse mundo assim, de brincar de se esconder na rua, que a mãe tem que gritar no portão: fulano, venha tomar banho. É 11 da noite. 11 da noite. Vem comer. Se esquecia de comer. Passava comendo goiaba, manga, verde.
né? Se queimava com bicho cachorrinho. A gente era, né? Voltava sem a tampa do dedo. Sem a tampa do dedo, porque você andava ou de chinelo ou descalço. O chinelo com aquele prego no meio ali já tinha estourado. Então você era obrigado a andar descalço. A tampa do dedo era a primeira que ia pro saco. E aí você chegava em casa sem a tampa, tendo que ir para a escola no outro dia. Essa era a nossa rotina. Esse cenário também era normal em Israel. Jesus está dizendo assim, vocês são como os meninos sentados nas praças, que gritam aos seus companheiros. Que gritam aos seus companheiros. Isto é, essas crianças, elas estão inquietas, elas estão agitadas, elas gritam umas com as outras, e tem um motivo. Jesus está mostrando que está uma confusão, aquela gritaria no meio da praça, ninguém se entende, ninguém se escuta, e Jesus está dizendo, vocês são como essas crianças, inquietas, agitadas, que gritam uma com as outras. Por quê? Porque a brincadeira não flui, é isso que Jesus está mostrando. A brincadeira não flui. Nós tocamos flautas e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. A gente desenvolveu a capacidade de não ouvir a música do outro. A música do outro. Alguém começou a tocar uma flauta, uma música alegre, um bom motivo para dar as mãos, para brincar de roda, sei lá, fazer algum tipo de brincadeira, mas não flui. Você já viu quando tem alguém com violão, que ele sabe tocar um violão, que ele sabe tocar uma gaita? É automática a reação. Jesus está dizendo assim, não acontece isso com aquele grupo. A brincadeira não pega. Aí o que ele faz? Ele troca a música. Ele toca uma música triste, bem lenta, assim, pesada. O pastor sempre fala assim, né? Não quero música triste aqui, não quero música triste aqui, quero música alegre para terminar o culto, música... João! Né? Por quê? Porque a música alegre tem uma reação. A música alegre tem uma reação. Mas, nesse grupo, ninguém reage. Nem a música alegre da flauta se tornou um convite à dança, e nem a música triste se tornou um convite ao choro. Mas Jesus, ele termina essa história dizendo, vocês são assim. Insatisfação, insatisfeitos, é isso que vocês são. Jesus está usando um termo, ele fala crianças, em outras versões dizem companheiros, que dá a ideia de pessoas do mesmo grupo relacional, do mesmo clã, da mesma família, talvez. Eles não são desconhecidos, eles fazem parte do mesmo contexto, fazem parte do mesmo grupo, gente que possui algum tipo de relação, eles têm algum vínculo. Eles estão no mesmo espaço, no mesmo ambiente, gente que possui relação de proximidade, mas eles se tornam indiferentes à música tocada. Eles não se percebem. Será que esse texto não está falando de nós? Será que esse texto não está trazendo nenhuma referência para a nossa família? Enquanto alguém aqui está alegre, alguém ali está indiferente. Ou enquanto alguém aqui está chorando, alguém ali... Como isso é possível? Pessoas no mesmo ambiente, mas enquanto um dança de alegria, o outro no Instagram. Enquanto um celebra, o outro nem aí. Jesus está dizendo assim, olha, essa é a cara da nova geração. A gente vive tempos de indiferença. E essa praça de Jesus, ela se projeta nas nossas casas, a indiferença. Se projeta dentro dos nossos lares. Todos no mesmo espaço, mas estar no mesmo espaço não quer dizer que todos vivem a mesma coisa. Os nossos lares, eles são um organismo vivo. Pessoas choram, pessoas riem, pessoas se alegram, pessoas se entristecem. É isso que acontece. Há tempo
Hoje a gente tem, já há muito tempo, tem visto uma geração do fone de ouvido. Né? Antes não era assim. Hoje as pessoas andam no meio da rua com fone de ouvido falando. Você não sabe se ela está no telefone mesmo ou se ela é louca. Sempre tenho essa impressão. Eu acho, não é possível, que eu não sou dessa geração, né, irmão? Nitidamente. Eu não sei. E eu não tenho audácia de tentar falar com uma pessoa que está com um fone de ouvido. Eu não tenho essa coragem. Porque eu já sei, eu imagino que ela não vai me ouvir. Então essa geração, ela existe, está por aí, né? E gente da geração antiga transcende a nova geração e consegue viver entre eles. E alguns até têm aquele fone de ouvido gigante assim, né? Que parece um desentupidor de pia. O cara coloca aquilo e eu não sei se você já colocou aquele bem grandão assim, ó. Irmão, você não escuta nada. Aquele menorzinho também, o branquinho, que eu não vou fazer propaganda aqui, tá, né, nas mídias aí. Aquele também, ele parece que chupa o teu ouvido, assim, o teu tímpano. Você não escuta nada à sua volta. Ele bloqueia o som à sua volta. É uma coisa incrível a tecnologia, né? O cara coloca aquilo e nada mais importa. Pode estar acabando o mundo à sua volta. Ele não escuta mais nada, só aquela música ali. Agora, eu chego em casa, a minha esposa está tocando a música dela. E eu não estou falando de música aqui. Não estou falando de gosto musical. Não estou falando daquilo que você prefere. Eu estou na linha de Jesus, da alegoria. A minha esposa está tocando a música dela. E eu chego com a minha música. Às vezes, a música que ela está tocando é uma música triste. E eu chego tocando a minha música, todo alegre. Faz aí, João. Esquece isso aí que você está tocando agora. Você vai me ajudar agora. Faz um putz aí. Não. Putz. Putz. Ele tentou o melhor dele, irmão, e não foi nada. Vai, mano, senta na bateria aí, me ajuda então. Nós vamos precisar de vocês dois aí. Vai, faz um putz aí. Aí, melhorou. Agora sim, João, faz uma música triste agora. A música que tá tocando lá em casa é essa aí. Mas eu tô chegando na minha música. Por que você saiu da bateria, mano? Volta, velho. Só que eu tô chegando com a minha música. Aí nós estamos conversando. Dependendo do dia que eu tô, é só a minha música que importa. E Jesus diz que isso, quanto mais alto eu toco a minha música, e quanto mais alto ela toca a dela, é motivo de gritaria. Por quê? Porque quando você está com fone de ouvido ouvindo a sua música, só a sua música importa. E você vai tentar falar com alguém, o que você faz para tentar ser ouvido ou para tentar fazer aquela pessoa te ouvir? Você grita. Você tenta, pelo menos. E o resultado vai ser esse, muita gente gritando em casa, com muita música sendo tocada ao mesmo tempo. O marido nem aí para a música da esposa, a esposa pode estar chorando lá no canto. Mas qual o time que o senhor gosta, pastor? O Vasco? Nossa, sabe tocar o hino do Vasco? Não? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Se o Flamengo for campeão, é só isso que importa na minha vida. A esposa pode estar chorando em casa. Mas se o meu time ganhou, não quero saber de mais nada. Às vezes a gente tem uma música tocando. Tem algo que está acontecendo dentro de nós. Só que tem um filho ou uma filha que está dentro de casa e não está bem. Talvez esse filho, essa filha, não esteja bem. E aí a gente não percebe, porque só a minha música é que importa. Esse filho pode estar dentro do seu quarto, tocando a música dele.
como a gente ouve muitas músicas, né? Muitas vozes. E quando pais e filhos não se comunicam, o resultado é grito. São companheiros que não se entendem, embora ocupem o mesmo espaço. Você vai descobrir, com o passar do tempo, que a arte da vida é você escutar a música do outro, a música dele. Perceber qual é a música que está tocando. A gente vive esse cenário hoje. O que importa é a minha música, o que eu estou fazendo, o que eu estou tocando. Enquanto a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 12, verso 5, alegrai com os que se alegram e chorar com os que... Se você chegar em algum lugar que estiver tocando uma música fúnebre, bora, João. Se é música fúnebre, tan, tan, taran, vai mais sério, irmão. Tan, taran, tan, 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 tan. Se você chegar num lugar que está tocando uma música fúnebre, todo mundo triste reunido ali. Você não vai chegar nesse lugar e dizer assim, para, não gosto de música triste não, irmão. Igual lá na igreja, só música alegre, eu gosto... Continua na música triste. Você vai fazer isso, irmão? Não, você não vai fazer isso. Ninguém faz isso. Se você chega num velório, você não manda trocar a música. Você deixa a música que está tocando lá. O mesmo acontece no aniversário. Se estiver tocando a música alegre, vai, música alegre agora. Médio. Se tocar essa música no meu aniversário, eu choro. Médio. Se tocar uma música alegre, você não chega lá e fala, ó, gente, hoje eu tô muito triste, para com essa música aí. Para. Eu tô deprê, não tô bem. Desliga lá, vai lá, João, desliga. Sério. Você não faz isso, né, irmão? Desliga a música porque eu tô triste demais hoje. E por que é que isso acontece nas nossas praças? Por que que a gente não reproduz isso em casa? Se você chega lá, tem alguém triste lá, por que você não se junta a essa pessoa e fala assim, e aí, o que está acontecendo? Por que que lá em casa eu vivo o meu egoísmo? O que importa é a minha música, eu não quero saber de ninguém aqui. Será que seu filho está tocando a música dele e você tem se esforçado para ouvir a música que está saindo dele? Ou a sua filha, o seu filho se tranca no quarto dele e fica o dia todo fechado lá, tocando alguma música. Alguma coisa está acontecendo ali, mas você fala, deixa ele lá. O dia inteiro ele está com aquela música tocando, mas você não faz ideia do que é que está acontecendo. A gente não se esforça para saber quais são aquelas notas. Às vezes, na mesa de casa, está tocando uma música alegre. Só que no quarto, tem alguém tocando uma música triste. Não sei o que pode ser um dia ruim, pode ser um namorado que frustrou os planos, pode ser um bullying acontecendo na escola, pode ser alguma coisa que deu errado. Mas você não sabe. Onde que está a fulana? Ah, ela está no quarto, não está bem hoje. Está bem nada. Pode mandar todo mundo para cá que hoje o Corinthians foi campeão e nós vamos celebrar que não interessa. Campeão da Libertadores? Só uma vez. Pode mandar todo mundo para a sala que hoje nós vamos abrir guaraná e coxinha para todo mundo. A gente vai celebrar aqui. Não importa. O que eu estou dizendo? O que vale é a minha música. Diga para essa filha de desligar a música dela e ela vir ouvir a minha. E aí a nossa sala, ela vai virar aquele cenário de guerra. A nossa sala vai virar aquela confusão. O que a gente tem que pedir para Deus hoje? Que nós tenhamos ouvidos sensíveis para saber que tipo de música é aquela que está sendo tocada lá em casa. A Bíblia diz que
A vida não é só feita de um tipo de música, ela é feita em algum tempo de música alegre, em outros tempos de música de lamento, de música triste. É possível que lá em casa, em cada quarto daquela casa, está sendo tocada um tipo de música. Mas se você sempre jogar essa carta de dizer que é a sua música que vale, é o seu ritmo, é você quem dá a nota, então você está preparando um cenário de guerra. Que hoje você possa ouvir a música que sai do quarto do seu filho, da sua esposa, do seu marido, e entender qual é a música que está sendo tocada lá. Porque as estatísticas dizem que o maior resposta para quando alguém pergunta por que que você se divorciou, a número 1 é incompatibilidade de gênio. Quer dizer, são músicas tocadas, cada um no seu ritmo, na sua nota, cada um tocando a sua música. Então eu queria trazer algumas recomendações aqui para que você possa ouvir a música do outro. Provérbios capítulo 27, verso 10, ele diz assim: não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. Amigo é aquele que curte a mesma música, aquele que ouve a mesma música. E hoje eu vejo um negócio que para mim parece nojento, que as pessoas elas repartem o fone de ouvido. Já viu isso? Ó, a música que eu estou escutando aqui, pega aí. O cara pega e tum, nem olha. Se você olhar, você não coloca. O mesmo nível de interesse pelos amigos que você tem e pelas músicas deles é o interesse que você deveria ter pela música que o seu pai gosta, que seu pai toca e a música dos amigos dele. O problema é que a juventude, ela quer escolher as músicas que se tocam, mas elas nunca querem ouvir a música de ninguém. Ah, pai, essa música de novo não. O pai ou a mãe tem aquela música da infância, aquela música tocada, aquela história que está dentro do coração, que ele sempre repete, não tem assim? Ah, vocês não sabem o que eu sofri na minha infância para eu chegar na escola, eu vou contar para vocês aqui. E aí os filhos falam, ah, de novo essa história, não aguento, muito chato, pai. Não querem saber da música do outro. Engraçado que os pais eles têm que suportar a música dos filhos, né? Como é que é do tubarão lá, sabe? Baby shark. Tá fora do tom, mas tá perto, é isso aí. Você vai ter tempo para aprender. Você vai aprender. Galinha pintadinha, né? Passou o tempo da galinha azul, galinha pintadinha, uma coisa assim, acho que passou, já não tá mais na moda isso aí, né? A gente se esforça para ouvir a música dos filhos e a gente é obrigado a ouvir aquela música, né? Só que tem pai que ele gosta de outra coisa, a coisa mais chata da vida do mundo para mim, Pesca e Companhia. Acho que é o programa assim tudo. Odeio pescar. Irmão, nem me convida. Você gosta de pescar? Não me convida. A minha esposa gosta de pescar, então quando ela fala assim, vamos pescar, eu lembro do meu avô, na infância, ele ia lá naquele lugar. É a música dela que está tocando. E eu vou ouvir a música dela. Eu vomito. Eu passo mal. Eu fico deitado o tempo todo. Irmão, já fomos pescar em alto mar, lancha, o cara fez promessa. Ó, vai ter churrasco, nós vamos pegar negócio lá que fica nas grades, você puxa lá, lagosta. Nós vamos comer lagosta. Oh, irmão do céu, que ilusão aquilo. Ilusão, Dramina, não adianta nada aquilo. Eu tô verde no porão, mas ela tá lá, se divertindo,
Até pescou. Até pescou, eu fui lá, vamos tirar foto junto. Não, quero saber, foto é minha, o peixe é meu. Tá bom. Não queria mesmo tirar foto com o peixe. Mas é a música dela, ela gosta. O seu pai, ele gosta de falar de pescaria. Você fala, coisa mais chata da vida. Tem pai que gosta, eu conheci um pai que gostava de ouvir a Voz do Brasil. Tem uma coisa mais horrenda? Ele gostava da Voz do Brasil. A Bíblia diz assim que o Senhor ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso não é nada mais do que você conseguir ter a capacidade de ouvir a música do seu pai. Então, eu tenho alguns conselhos aqui aos cônjuges. Cantares capítulo 3 é um texto sobre casais, né? Que diz assim, de noite no meu leito, busquei o meu amado no meu leito. Busquei-o e não o achei. Toda música tem uma duração. Toda música tem um tempo, tem um momento. Chega uma hora que ela acaba. Ela procurou e não encontrou. Acabou a música. Aonde que estava o amado? Na sala, jogando videogame. A música, irmão, acabou. Ela procurou enquanto a música tocava. A música acabou, ela foi dormir e você chupou o dedo. Você entrou em casa, a música da esposa já era. Por quê? Porque essa música tem um tempo para tocar. E a hora que ela acaba, ela acaba. Mateus capítulo 11, versículo do 16 ao 17 que a gente leu, diz que é possível você ocupar o mesmo espaço sem ser percebido. Por isso que se você puxa o versículo 15 do texto que nós lemos, ele diz a maior mensagem. Se você não entendeu nada disso, do que eu falei até agora, pelo menos esse texto vai te dar clareza do que nós estamos falando. Quem tem ouvidos para fazer o quê? Ouça. Por isso que você tem duas orelhas. Aquele que é mais bruto, né? Fala assim, por isso que você tem duas orelhas e uma língua. Para você ouvir mais do que falar. E eu gosto também do texto de Lucas, capítulo 15, que vai nos dar a instrução sobre pais e filhos. Ele vai nos contar a história do filho pródigo. Tem 3 perdidos ali, né? E um deles é o filho pródigo. A Bíblia vai dizer que está acontecendo uma festa em casa. O filho mais velho, ele chega e a primeira pergunta que ele faz é: que música é essa? O que está acontecendo aqui nessa casa? O que está tocando aqui? E um servo tem que chegar para ele e dizer assim: essa é música de alegria. Seu pai, quando ele está alegre, ele põe música de alegria, porque o seu irmão voltou. Um filho que não conhecia a música de alegria do pai. E aqui eu termino. Queria convidar você a ficar em pé, por favor. Eu queria convidar você a ter ouvidos para ouvir a música do seu pai. Queria convidar você para ter ouvidos e ouvir a música do seu filho. Você, esposa, que tenha condições de ouvir a música do seu marido e os maridos tenham condições de ouvir a música das suas esposas. Eu achei muito lindo um texto que a pastora Michele postou numa promoção que o pastor Guilherme teve na Alcoa, e ela postou um texto dizendo: nós sempre estaremos aqui lhe aplaudindo. É marcante para nós, nos dias de hoje, ver alguém que aplaude outro, alguém que honra o outro, alguém que celebra a alegria do outro, alguém que vê o outro feliz e está feliz com ele. Esse é um privilégio que Deus tem para nós. Que Deus te dê graça para que você não perca o tempo da canção e não acabe desafinando, porque é isso que acontece quando você não sabe como aquela música termina ou como ela começou.
Você não sabe nem o ritmo. Pergunta para os meninos que tocam aqui se eles sabem todas as músicas que tocam aqui. Eles enganam vocês. Eles não sabem todas as músicas, mas eles estão ali, irmão, cantando, tal. Que agora aparece a letra aqui, né, irmão? Mas eles são muito bons naquilo que eles fazem. Mas são humanos. E tem dia que uma nota escapa. Se você deixar a sua nota escapar na sua casa, talvez vai acontecer gritaria lá. E aqui eu queria pedir permissão do pastor para nós fazermos uma oração. Queria convidar primeiro, se você está aqui essa noite e você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo aí, ó que igreja top que você achou. Você que é visitante essa noite, está desigrejado, procurando um lugar para servir, para andar com Jesus. Ó que lugar massa, mano. É antigo essa palavra, massa, né? Não usa mais, mas você está, né, entendendo o que eu estou falando. Olha que lugar da hora que você achou para você servir ao Senhor. Você só estava precisando de uma chance. Hoje é a tua hora. Então, se você está aqui assim, dá um sinal. Nós queríamos saber se você gostaria de andar com Jesus a partir de hoje, junto com a gente. Nós vamos orar aqui de qualquer jeito. E aí a gente já aproveita e colocar você nesse pacote aí. Tem alguém assim aqui essa noite? Você queria entregar sua vida para Jesus? Foi a tua hora. Esse foi o culto. Tem alguém assim? Todos aqui estão em comunhão com o Senhor. Amém? Amém. Pronto. Segundo convite que eu queria fazer, se você tem alguém da sua família pelo qual você gostaria de interceder, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Não queria que você saísse do seu lugar, não. Pode ficar onde você está, mas você colocasse a mão no seu coração. E daí nós vamos orar junto com você por essa pessoa. Eu não sei se ela está no Brasil, não sei se ela está aqui, eu não sei se ela anda com Jesus ou não, mas você pode interceder por ela. Alguém da sua família. E o último convite é se você está enfrentando algum tipo de luta na sua casa, algum problema, alguma desavença, alguma situação pela qual você gostaria que nós orássemos. Então, eu gostaria que você trouxesse a memória nesse momento. Nós vamos orar nesse sentido, para que Deus possa trazer cura para essa situação e a presença do Espírito Santo, para que em cada situação que vocês tenham que conversar, vocês possam ter a presença de Jesus na sala da sua casa, no sofá da sua sala, sentado junto com vocês, para que vocês possam conversar e possam ter um ambiente de família, onde um entende o outro, onde um compreende o outro e onde vocês podem resolver as diferenças, mesmo não pensando iguais, mas vocês conseguem viver em comunhão. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com a sua igreja, porque é o Senhor que traz a tua palavra de encontro à necessidade da nossa alma. Eu não sei, não conheço a intimidade de nenhum dos nossos irmãos que estão aqui, mas eu sei que eles passam por lutas, por problemas, por dificuldades, assim como eu. E no meio dessas dificuldades, nós nem sempre temos a direção. Eu gostaria de pedir ao Senhor que mostrasse uma direção para os teus filhos aqui esta noite, Deus. Ajuda-os, que a presença do teu Espírito Santo possa conceder a eles a condição de viver em família, que esta palavra possa ter sentido, Senhor. Os teus filhos possam entender o que isso significa, ouvir o que o outro tem para dizer e poder se colocar naquele lugar, Senhor. Que os teus filhos possam abrir os seus ouvidos espirituais. Nós intercedemos por aqueles que estão distantes, Senhor, aqueles que estão ligados aos teus filhos, seja de forma direta ou indireta, que a tua mão os alcance nessa noite e eles possam receber o toque do teu Espírito Santo, seja no Brasil, sejam aqui, se andam com o Senhor ou não, isso não importa. O que nós queremos é interceder por esses familiares que talvez estejam passando por problemas, que talvez estejam vivendo lutas, desertos, que estão vivendo por não andar contigo, talvez, ou por uma enfermidade que estão enfrentando, alguma causa que
os teus filhos estão lembrando nessa hora, nós colocamos diante de Ti. A cura está nas Tuas mãos, o poder da reconciliação está nas Tuas mãos, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, Senhor, nós queríamos pedir isso nesta noite. O Senhor tem poder para unir as famílias e assim nós oramos, crendo que o Senhor tem poder para fazer com que as famílias vivam em comunhão. Essa é a bênção que nós pedimos sobre a aba, Senhor, que os teus filhos vivam em comunhão, que haja paz nos lares, porque a igreja não é nada mais do que a extensão das nossas casas, que se aqui existe a bênção do Senhor, é porque nós estamos trazendo dos nossos lares, Senhor, que a bênção possa brotar primeiro lá na sala de casa, primeiro lá na mesa do jantar, lá onde nós nos reunimos, que a bênção do Senhor esteja primeiro lá, e nós possamos compartilhar em comunhão. Esteja conosco, Deus, é o que nós pedimos, e assim nós oramos, te dando graça em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, sim? Você pode tomar seu assento. Eu devolvo a palavra ao pastor Guilherme.